E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Hélio Gustavo Robótica com Inteligência Artificial. Aqui você aprende a desenvolver projetos de robótica com inteligência artificial, seguindo a didática do meu livro de robótica com inteligência artificial. E você tem a oportunidade de aprender tecnologias como Arduino, Raspberry Pi, robótica, inteligência artificial, Python, C++, computação em nuvem e sistemas Linux. No meu canal eu foco em 3 tipos de pessoas e você pode se encaixar em um destes 3 perfis. O primeiro perfil é você que é hobbyista, que você que quer fazer no seu tempo livre, para relaxar, bem tranquilo, para aprender tecnologia aí no seu tempo livre, mesmo que você tenha mais que 60 anos, mais que 50, mais que 40, mais que 50, mais que 60, mais que 70, enfim. Não importa a sua idade, você quer brincar, você quer relaxar com tecnologia. E você vai ter novos aprendizados muito legal fazendo esse projeto de robótica com inteligência artificial. É para você também que é um professor de tecnologia e quer levar novidade para a sua sala de aula, quer levar algo extra para a sua sala de aula. Então é para você. E o terceiro tipo de pessoa são para programadores, né? Você que quer aprimorar as suas habilidades de programação. Você que já programa em Python, que já programa em C, ou quer aprender programação, você que quer trilhar e quer aprimorar suas skills de programação, aqui esse vídeo também é para você. Se você gostou, basicamente, do nosso canal, não esqueça de deixar o like, curtir esse vídeo e compartilhar com mais pessoas, beleza? Bem, nesta série de vídeos que eu estou gravando, né, seguindo a didática do meu livro, de robótica com inteligência artificial, eu quero falar hoje sobre linguagem de programação, C, C++. Em outro momento eu vou falar de linguagem de programação Python, mas hoje eu quero falar para você sobre linguagem de programação C, C++. Em primeiro lugar, é muito importante entender o que é uma linguagem de programação. Nós já falamos bastante sobre o que é lógica de programação. Nós falamos sobre a importância, não é, de você gastar energia, investir tempo para aprimorar a lógica de programação do seu projeto. Mas o passo seguinte é você desenvolver o código. Eu falei que a lógica de programação é mais importante que a linguagem, e de fato é. Mas vai chegar a hora de você meter a mão na massa, e agora é o momento de você pensar na linguagem de programação, de você digitar, de você codificar a lógica de programação, a parte estratégica do seu projeto, que é a lógica, e transformá-la em um código, beleza? No nosso robô com inteligência artificial, nós usamos 2 linguagens de programação. A linguagem de programação C++ e a linguagem de programação Python. Tá? Mas vamos para a definição. O que é a linguagem de programação? Linguagem de programação é uma regra, é um dicionário, é uma regra padronizada para escrever códigos, tá bom? Então, assim como temos a língua portuguesa, a língua inglesa, o mandarim, o espanhol, você tem a linguagem de programação. E tem vários tipos de linguagem de programação. Assim como tem diversas linguagens de comunicação verbal no mundo, para você falar com outra pessoa, nós usamos aqui a língua portuguesa. No mundo da computação, existem várias linguagens de programação. Então, a linguagem de programação é a forma estruturada e organizada que nós usamos para instruir os computadores. Então, basicamente é isso. Se você quer instruir, quer programar, você quer passar uma instrução para uma máquina, você faz isso por meio de uma linguagem de programação. Tá bom? Então, a linguagem de programação é a forma padronizada que os programadores utilizam para conversar com o computador, para passar instruções para o computador. Então, por exemplo, no nosso robô com inteligência artificial, nós temos 2 placas, o Arduino e a Raspberry Pi. Como é que eu passo instruções para o Arduino? Para ele fazer o que eu quero. O Arduino está no corpo do robô.
Como é que eu passo as instruções? Eu passo via linguagem de programação. A linguagem de programação, ela é a forma de você passar as instruções para o Arduino. Da mesma forma, a Raspberry Pi. A Raspberry Pi, ela recebe as instruções dadas por nós. No nosso caso aqui, nós utilizamos a linguagem de programação Python, tá bom? Então nós usamos o Python para programar o cérebro do robô na Raspberry Pi e nós usamos a linguagem de programação C, com a mistura, na verdade, de C e C++, para programar o Arduino. Então, basicamente, a linguagem de programação é isso, tá? Eu vou repetir o que eu falei na aula passada, tá? Então, eu falo isso várias vezes, mas eu vou repetir. Não precisa você decorar. Não decore linguagem de programação. Não precisa decorar. Mas, Gustavo, eu quero decorar os códigos, os comandos. Não precisa decorar. Linguagem de programação, você se familiariza, você não decora. Você fica com a familiaridade. Até porque você tem, a qualquer momento que você quiser, a biblioteca, não é? Então a linguagem de programação é uma biblioteca, não é para você decorar. É uma biblioteca que serve para você consultar, tá bom? Então, vou repetir. A linguagem de programação é uma biblioteca de códigos que serve para consulta. Então você vai consultar as regras, não é? As regras, sempre que você precisar. Ela vai estar lá. Então você vai estar sempre consultando. Beleza? Então, antes de eu mostrar aqui tecnicamente a linguagem de programação, é muito importante termos isso em mente, que a linguagem de programação ela serve como uma fonte, como uma ferramenta de consulta. E quando você quer, poxa, como é que eu faço esse trechinho aqui do código para atender o critério da lógica de programação que eu fiz? Aí você vai consultar. Por exemplo, esse projeto aqui, eu consultei muito, viu? Os materiais de Python, C, consultei muito. Então, é uma a técnica que você deve se preocupar em mais ter é a técnica de consultar. E ainda mais que nós estamos na era da internet. Você pode consultar, você pode pesquisar. Então não se preocupe com isso, não se preocupe. Consulte. A arte de saber pesquisar é mais importante do que você decorar simplesmente alguns códigos que depois você vai esquecer. Beleza? Ótimo. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para você um código aqui em C e C++. Então vamos lá. Eu vou mostrar para você aqui o código aqui do corpo do robô e vou mostrar algumas técnicas, né, algumas características da linguagem C++. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, uma linguagem de programação ela precisa de um software, uma IDE para você digitar a linguagem de programação. Eu falei sobre isso aqui, né, sobre IDE. Nós usamos a IDE da Arduino para fazer isso, tá? Já expliquei a ideia da Arduino, veja o vídeo passado que eu expliquei. Mas quais são as características da linguagem de programação C e C++? Então, em primeiro lugar, a linguagem de programação C, eu vou explicar aqui por alto, né? Vou dar uma visão geral aqui da linguagem de programação e depois eu vou explicar as técnicas específicas dessa linguagem, tá bom? Então vamos lá. Ó, include software serial, include Voice Recognition V3, include IR Remote, include Wire.h, include Adafruit, PWM7. O que é que isso está fazendo? Ele está incluindo bibliotecas. Gustavo, o que é uma biblioteca? Eu expliquei também isso aqui. Então, jogo da velha include, ele está importando a biblioteca que você já instalou na ideia da Arduino, agora você está importando para o seu código, tá bom? Então, quando você vem aqui em ferramentas, ou melhor, Sketch, incluir biblioteca, adicionar, e aí você escolhe, por exemplo, uma biblioteca .zip aqui, ela vai instalar na IDE. Mas para que você tenha essa biblioteca no seu código, você precisa incluir a biblioteca no código. Você precisa chamar essa biblioteca, tá?
Então é basicamente um comando, né? Tem centenas de bibliotecas na ideia da Arduino, mas você precisa incluir as bibliotecas que você vai usar. Por exemplo, essa aqui é para comunicação entre módulos, essa aqui é para comunicação do Arduino com módulo de voz, essa aqui é para comunicação do módulo infravermelho, essa aqui é para comunicação em 2C, essa aqui é para acessar os recursos do módulo servo, tá? Servo do módulo PWM para servos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem clássico para você. Aqui eu tenho um código exemplo do servo. Aí ele inclui a biblioteca do servo aqui, entendeu? Então, aqui é do servo motor. Então, dependendo do projeto que você quer, você vai incluir a biblioteca desejada. Ficou entendido? Vamos lá. Objetos, tá? O que são objetos? Objetos são recursos, né? Então, inclusive aqui eu falo, né, sobre alguns pontos importantes, tá? Então, ó, preste atenção. Linguagem de programação, né? Aqui tem a definição do livro, eu não li, eu dei a definição sem ler, tá? Mas vamos ler aqui. Ó, linguagem de programação é um método padronizado e estruturado com regras de sintaxe que faz com que o compilador passe as instruções para a máquina de forma exata. Essas instruções são convertidas em bits, processo de compilação, e transformadas em uma linguagem de máquina. Para que o compilador entenda exatamente o que o programador tem que repassar para a máquina, ele precisa seguir uma regra para converter o código, e esta se chama linguagem de programação. Então foi o que eu estava falando, né? É um método padronizado e estruturado com regras de sintaxe. Tá? Então a gente já falou isso aqui, assim como a língua portuguesa tem as regras da língua portuguesa, a linguagem de programação tem a sintaxe, tem as regras de programação que eu vou, por exemplo, da linguagem C++, eu vou explicar para você algumas das regrinhas da linguagem C++, tá? Então vamos lá. Um outro ponto importante também, que eu não posso deixar de falar, são os comentários, tá? Então o que é comentário aqui, ó? Ó, veja, essa parte aqui que está cinza, não é? Acabei passando por ela e não expliquei para você, são comentários. Eles não fazem parte do código. Então quando você carregar o código para o Arduino, os comentários não vão para a placa do Arduino. Esses comentários eles são simplesmente, meramente, informativos, explicativos para quem está lendo o código, tá? Então esse é o objetivo, né? Só para você entender. Para você fazer um comentário, você tem duas opções. Ou você faz assim, ó, // e coloca, por exemplo, código do professor Luiz Gustavo, tá? Esse // na frente você está dizendo ao compilador, você está informando a IDE da Arduino que o que vem depois é um comentário. Perceba que se eu tirar, ele fica preto. Então o compilador está entendendo que isso faz parte do código. E se eu compilar, não é apertar aqui para compilar, ó, já apertei aqui, né? Deixa eu até tirar aqui minha tela aqui. Ó, e se eu compilar, ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele não sabe, ele não reconhece isso como que fazendo parte do seu pacote de regras, né? Do seu pacote de códigos, da sua sintaxe. Então ele vai dar um erro aqui, né? Nessa linha aqui. Então perceba que ele nem vai chegar até o final, ele já vai dar um erro, tá? Ó, deu um erro, tá? Então você tem que colocar o //. Isso é uma forma de colocar um comentário. Para que serve o comentário? Para você explicar uma linha, né? Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, int pino receptor igual a 2. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu coloco // aqui, ó, e variável para o pino receptor IR. Aí aqui eu também coloquei definir o pino de recepção do IR. Então percebe que ao longo do código eu posso ir fazendo o quê? Ir colocando comentários aqui, ó, configurações iniciais do infravermelho. Aí eu coloco aqui, por exemplo, ó, verificar se o receptor IR capta sinal. Então eu vou colocando comentários ao longo do código para facilitar o entendimento do meu próprio projeto, ou principalmente se for um terceiro.
se for outra pessoa que estiver lendo, tá? Uma outra forma de comentar é você colocar assim, asterisco, barra e dar enter, né? Cadê? Ou melhor, barra, asterisco e enter, né? Na verdade, eu fiz o contrário. Então, você digitar barra, ou melhor, barra, asterisco e dar enter. Então, à medida que você vai dando enter, você vai digitando aqui, você não precisa colocar o barra, barra. Por quê? Porque ele entende que tudo que está englobado entre a barra asterístico, aqui, ó, entre a barra asterístico e o asterisco barra, é um comentário, é um bloco de comentários, tá? Então perceba que eu usei desse artifício aqui, ó. Coloquei asterístico barra, fui digitando e aqui cheguei e coloquei asterístico barra, né? Barra asterístico e aqui coloquei asterístico barra, tá? Então são duas formas diferentes de você comentar o código. Tinha um professor na faculdade, eu sempre falo isso nas minhas aulas, que ele dizia o seguinte: se você não comenta o seu código, hoje você e Deus sabem o que você digitou, o que você quis dizer, mas amanhã só Deus sabe. Então, se você mesmo se você não comentar o seu próprio código, vamos supor que você fez o seu código hoje, e daqui a 30 dias você quer fazer uma modificação. E lembrando, ó, normalmente os códigos possuem muitas linhas. Ó. Esse aqui tem 600 linhas. Você nem lembra o que você fez, porque é muita coisa, tá? Então, vamos lá. Definição aqui que eu coloquei no livro. Os comentários são informações inseridas dentro do sketch para orientar e explicar o código ou qualquer observação que o programador julgue importante para o pleno entendimento do código. O comentário não faz parte do código. Logo, ele não será compilado junto com as instruções da linguagem de programação, que irá em formato de linguagem de máquina para um microcontrolador. Então, o comentário ele não é inserido no código. O comentário não é compilado. Não é? O compilador ele não transforma o comentário em uma sequência de bits em uma linguagem de máquina. O comentário não vai para a placa final, seja o Arduino ou a Raspberry Pi. Nesse caso aqui, estamos falando aqui do Arduino. Então, quando você comenta, o comentário ele não vai para a placa, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Então, ó, eu falei já de bibliotecas, tá? Falei já de bibliotecas, expliquei já para você, falei e iria falar de objeto. O que é objeto? Toda biblioteca, grave isso, toda biblioteca que você insere, toda ela que você insere. Quando você quer usar, consumir, desfrutar os serviços dessa biblioteca, chamar uma função, você vai sempre usar um objeto. Então, por exemplo, ó, aqui eu declarei o objeto myVR. Por quê? Porque é a biblioteca do módulo de reconhecimento de voz. Então você declara um objeto e toda vez que ao longo do código eu digitar myVR, se você prestar atenção myVR, ó, deixa eu ver aqui onde tem mais. Aqui, ó, myVR, quer dizer o quê? Eu estou usando um recurso da biblioteca de reconhecimento de voz. Então o objeto ele chama o recurso, não é, da biblioteca. Você inclui a biblioteca, mas como usar dentro do meu código? Através do objeto. Tudo bem? Ótimo. Então, a função do objeto, principal da função do objeto é essa, tá? Ó, aí eu coloquei uma definição aqui. Na computação, um objeto é um recurso de uma biblioteca que possui nome e, associado a este nome, nós podemos ter diversas ações oriundas da biblioteca. Então, você tem o nome do objeto, esse objeto chama a biblioteca, e você tem um recurso, uma função associada a esta função que você chama. Então, o objeto, ele chama a biblioteca, e aí você sempre vai colocar o nome do objeto, ponto, alguma coisa aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Ó, biblioteca serial. Objeto serial, ponto, aí você, ó, quero fazer o quê? Aí você coloca depois do ponto. Perceba aqui, myVR, beleza, biblioteca do módulo de reconhecimento de voz. O que é que eu quero fazer? Aí você bota ponto,
Eu quero inicializar a biblioteca. Você bota begin, tá? E aí, basicamente é isso, ó. Objeto, ponto e o que você quer fazer, tá? Então é sempre o nome do objeto, ponto com a função da biblioteca que você quer executar, tá bom? Uma outra função muito importante aqui se chamam variáveis. Então, se você olhar aqui, por exemplo, servo min, servo max, na verdade isso aqui são constantes, tá? Então isso aqui são constantes que não mudam ao longo do código, mas isso aqui, por exemplo, ó, o int 8 servo num igual a 0. Então isso aqui é uma variável. Isso aqui, ó, int pino receptor igual a 2. É uma o quê? Uma variável. Então você tem uma variável, né, aqui para usar no seu código. Gustavo, o que é uma variável? Uma variável é um local, um recurso computacional que serve para você guardar algum dado. Então eu vou ler aqui, como ler tecnicamente, a definição de uma variável. Uma variável é um espaço de memória que armazena um determinado tipo de dado, enquanto a máquina está energizada. Ou seja, enquanto o código estiver funcionando. Logo, o microcontrolador utiliza o espaço de memória RAM para fazer a manipulação de dados com variáveis. Para fazer uso dela, primeiro você precisa declarar o tipo e o nome, para só então fazer o uso dela. Então, primeiro, você precisa declarar a variável. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja fazendo uma conta matemática no seu código, tá? E aí, né, por exemplo, ó, vou colocar aqui, né, se você estiver fazendo uma conta matemática aqui, ó, int, por exemplo, se você quer somar x mais y, int x, int y, né, eu vou colocar int x igual a 2 e int y igual a 3, tá? Aí você coloca int soma, uma variável para somar. Aí você coloca assim, soma é igual a x mais y. Então, aqui, qual vai ser o valor da soma? Vai ser soma igual a x. Mas x é quem? X é uma variável. Tudo bem. Mas o que é que está guardado dentro de x? Está guardado o dado numérico inteiro, né, do tipo inteiro, 2. 2 mais 3, ó, vai dar 5. Tá? Então a variável ela serviu o quê? Para guardar o valor. Eu não precisei colocar soma igual a 2 mais 3. Eu chamei, não é, a variável e ela vai me retornar o conteúdo dela. Gustavo, qual é a importância, qual é o benefício de usar a variável? É porque você vai ter simplesmente uma forma de chamar simplesmente o nome da variável do que chamar o conteúdo dela. E você pode usar isso em diversas partes do código. E se você precisar mudar, você muda em apenas uma linha, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, serial print, não, aqui serial print não, deixa eu ver aqui um local que eu uso uma variável, só para você entender, tá? Só para você entender aqui. Veja, eu não tenho aqui nesse código, né, um exemplo muito simples para passar para você, mas eu tenho uma playlist chamada Lógica de Programação, que eu falo de coisas bem básicas lá, inclusive de variáveis, tá bom? Então vale a pena você assistir. Então a variável eu preciso declarar o nome dela, então o nome dessa variável é x. Eu preciso atribuir um dado a ela, aí eu uso esse comando de atribuição, que é igual, e eu uso também o dado, o conteúdo, né? Então aqui é a variável do tipo inteiro, então vou armazenar um dado do tipo inteiro, tá? Então a variável você vai precisar declarar, resumindo aí a história, né, para você. Você precisa declarar o tipo dela, o nome dela e o conteúdo que está dentro dela. Tá? Então basicamente é isso, beleza? Se você não colocar o conteúdo, automaticamente o código ele vai entender que o valor inicial é igual a ele vai entender que a variável está vazia, tá bom? Então ela está vazia, tá? Ó, em nosso código iremos utilizar as variáveis para auxiliar em todas as funcionalidades, pois programar em essência é trabalhar com dados e fica bem melhor quando você nomeia os dados a depender da função que ele está executando no código. Então, por exemplo, eu coloquei aqui a variável, né? Aqui, ó, pino receptor.
Gustavo, poderia ser uma variável só conexão receptor? Poderia. O nome da variável é você quem escolhe. E o conselho, não é recomendável que você sempre coloque o nome associado à função que ela está executando. Então, por exemplo, eu declarei essa variável pino-receptor, por quê? Porque eu vou chamá-la toda vez que eu quiser usar o pino-receptor. Então, é um nome que está relacionado à função que ela vai desempenhar dentro do código. A programação e a interpretação do seu código ficam mais intuitivas, e não só isso. A eficiência do seu sketch pode ficar bem melhor, pois é provável que ao utilizar a variável você irá reduzir o tamanho do seu código, porque você evita de repetir, não é, a mesma informação. E por consequência o espaço de memória ocupado por ele em seu controlador, que naturalmente possui uma limitação de armazenamento. Tá? Então, basicamente, é isso, tá? E aqui fica interessante, né, eu explicar para você o seguinte, tá? É importante explicar para você o seguinte. Uma variável, ela vai auxiliar muito para você deixar o seu código intuitivo, fácil. Então, muitas pessoas acham que programar é difícil. Mas se você usar os recursos corretos, você vai ver que é um mão na roda, é fácil. É tudo uma questão de familiaridade, tá? É uma questão de familiaridade, beleza? Então não tem bicho papão, né? Na variável. O bicho papão está basicamente na nossa cabeça. Por quê? Porque tudo que nós estamos aprendendo é normal nós termos medo, tá? É normal. E outra coisa é, a variável, quando você desenergiza o Arduino, ela perde o conteúdo que existe dentro dela. Gustavo, e se eu quiser armazenar? Você precisa armazenar na memória ROM. Então o Arduino tem uma memóriazinha ROM que você pode armazenar dados lá. Tá? A variável fica na memória RAM, que é uma memória volátil. É uma memória que ela armazena os dados enquanto estiver energizada, né? Então, quando a máquina desligar, aquelas informações serão perdidas. Tá? Então, isso aqui é muito importante você entender. Tá? Então, sendo que essas informações aqui não serão perdidas, por quê? Porque todas as vezes que você ligar o seu código, o microcontrolador, ele está gravando esse sketch. Na verdade, esse sketch todo aqui, ele está na memória flash do Arduino. Né? Na verdade, na memória flash do microcontrolador Atmega. E a memória flash é uma memória do tipo ROM. É uma memória do tipo não volátil. Ou seja, quando você desligar a energia do Arduino, esse código continuará gravado lá na memória flash. Só para você entender aí, tá? Um outro ponto de atenção também aqui no código é o seguinte. Se você perceber, ao final de cada instrução você tem ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Aí você tem aqui ponto e vírgula. Aí aqui ó, você tem parêntese fechando, parêntese abrindo. Você tem aqui o joguinho da velha. O que acontece? Quando você está digitando, escrevendo um texto em português, você tem as regras. Quando você está digitando um código na linguagem de programação, você tem que atender às regras, a sintaxe daquela linguagem de programação. Então, na linguagem de programação C e C++, ao final de cada linha de instrução, você precisa colocar o ponto e vírgula. É obrigatório. Então, se eu tirar o ponto e vírgula, dá erro. Ó. Vou tirar aqui para você ver. Tirei. Veja que ele vai dar erro nessa linha. Aqui em cima não vai dar, porque aqui eu já corrigi. Mas aqui ele vai dar. Não é aqui onde eu tirei. Veja que ele vai dar um erro aqui, porque eu tirei o ponto e vírgula. Ele vai... já expliquei isso aqui também, que o processo de compilação é um processo onde você identifica falhas de sintaxe. E você, ó, ele tá dando aqui, só para você entender, tá? Gustavo, ele deu aqui. Vamos lá, só para você entender. No código, normalmente, quando ele tarja a linha, não é nessa cor rosa, dizendo que tem um erro aqui, ou o erro está nessa linha ou na linha anterior. Então perceba que o erro está na linha anterior aqui, ó. Tá nessa linha aqui, tá? Então ele não deu aqui nessa, porque aqui
você basicamente não tem aqui uma instrução. Isso aqui não é uma instrução, isso aqui é uma declaração. Isso aqui é muito importante você saber, tá? Então, declaração. Então, ele vai dar na instrução anterior. Beleza? Então, você precisa ter cuidado com essas regras, né? Ó, você tem aqui esse ponto e vírgula que eu falei. Você tem o tipo da variável. Você tem aqui o tipo do objeto. Você tem aqui, ó, parênteses abrindo, parênteses fechando. Você tem aqui uma função. Aí você tem aqui a chave abrindo, uma chave fechando. Aí você tem aqui dentro, ó, por exemplo, para vetores, não é? Para elementos, variáveis compostas. Aí você tem aqui um colchete abrindo, um colchete fechando. Então tudo isso é muito importante para que o seu código ele não dê erro. Senão seu código ele vai dar erro sim, tá? Então você precisa ter cuidado com isso, beleza? Então ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então perceba que está cheio, ó, dois pontos. Quando você está usando a switch case, né? Ó, switch. Aí você usa chave abrindo, ó, case objetos, dois pontos. Gustavo, se você quiser tirar dois pontos, vai dar erro. É a sintaxe, é a linguagem, é a regra. Você tem que seguir a regra, tá? Então, basicamente isso, tá? Um outro ponto importante que eu queria falar para você também, não é? Aqui é a comunicação serial. Então, perceba que, ó, esse serial aqui, serial.begin, ele inicializa a comunicação serial do computador com a máquina, tá? Ou melhor, do computador com a máquina, que é o Arduino. Então, ele vai inicializar um processo de comunicação serial, de troca de dados. Então, você tem essa comunicação aqui, tá? Um outro ponto importante, né, aqui para ressaltar no código, é o void setup e o void loop. O void setup é essa função aqui, né? E o void loop é essa função aqui. O void setup ele tem o objetivo de inicializar parâmetros básicos do código. Então perceba que aqui eu inicializei um módulo, inicializei a comunicação serial, aqui eu inicializei o módulo infravermelho, aqui eu inicializei o módulo de servos, enfim, eu faço ações iniciais, de inicialização de inicialização e de configuração. É como se fosse o auto zero. Não sei se você já viu, mas é o auto zero. É você setar os parâmetros da máquina, né? Então, por exemplo, quando você liga o carro, eu gosto de comparar. Quando você liga o seu carro, aí acende todas aquelas luzes, né? Você precisa esperar aquelas luzes apagarem. Então ali a central eletrônica está fazendo uma checagem geral de tudo que está acontecendo no carro. Se está tudo certinho. Então, só para você ter em mente que o void setup tem esse objetivo. Aí, quais são as funções que você vai colocar no void setup? Funções de inicialização, funções de verificação de erro, funções que serão inicializadas. Assim que você energizar o Arduino já vai executar essas funções do void setup. Então, o void setup, as instruções dentro do void setup são executadas em primeiro lugar. Assim que você liga o seu Arduino, o Arduino ele vai procurar pelo void setup e vai executar ele em primeiro lugar. E tem um segundo detalhe, vai executar apenas uma vez, tá bom? Então, o void setup é executado assim que o Arduino é energizado e é executado apenas uma vez. E temos a função void loop, a função void loop aqui. Essa função void loop ela é executada de forma contínua. Ou seja, enquanto o Arduino estiver energizado, o Arduino vai executar o void loop. Tá? Então, se você olhar aqui, ó, aqui só tem uma função, que é o quê? Esperar o comando do infravermelho, só isso. Gustavo, e é só isso que o robô faz no corpo? Aí nós temos as funções de rotinas, que são subfunções que vão executar a depender do que acontecer na função principal. Tá bom? Então, o void setup é executado apenas uma vez e assim que o Arduino for energizado, e o void loop é executado de forma contínua enquanto o Arduino estiver energizado, tá? Então, acho que eu fui muito claro nisso aqui, só para você entender, tá?
Aqui eu coloquei também, ó, função de rotina, ó, é uma técnica utilizada para otimizar o seu código quando você precisa executar o mesmo bloco de instruções em seu código, para evitar escrever diversas vezes as mesmas instruções, ocupando desnecessariamente a memória do seu microcontrolador. Você nomeia um bloco de instruções e chama-o quando quiser. Então, ó, toda vez que eu quiser usar o comando de voz, se eu quiser usar ele 5 vezes, eu coloco aqui comando de voz. Aí depois comando de voz. Eu não preciso digitar tudo isso aqui de novo. Por quê? Porque se você digitar isso aqui várias vezes no seu código, você vai consumir espaço, tá? Então, de forma bem prática, para você entender o que eu estou falando, se você quiser executar, por exemplo, essa função uma vez, aí você digita aqui, ó, comando de voz, ponto e vírgula, pronto. Ele vai executar essa função de rotina. Ah, quero executar de novo. Aí você vem aqui, comando de voz, de novo, tá? Então perceba que você não precisa repetir esse bloco de instruções aqui por completo, tá? Então função de rotina é essencial, por quê? Porque depois que você fecha o raciocínio sobre uma função específica do seu código, basta você fazer a chamada da função. Isso ajuda muito, tá? Ajuda muito. Beleza? Aí aqui o que acontece? Dentro do código nós temos o que nós chamamos de funções condicionais. Então temos as funções aqui dentro do nosso projeto, tá? Perceba que aqui eu tenho a função, vou mostrar para você, a função if. O que é a função if? É a função condicional que executa o seu bloco de instruções. Ó. Qual é o bloco de instruções dessa função if? É o bloco de instruções que está delimitado aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. If, né? Ele até faz um contorno azul aqui. Ó, chavezinha abrindo e aqui embaixo, chavezinha fechando, tá? Então aqui, ó, é o bloco de instruções. Só para você entender que é o bloco de instruções aqui, tá? Se essa condição for verdadeira, ele executa o código dentro dele. Se for falsa, ele não executa. Basicamente é isso. Se for falso, ele já pula para baixo aqui, para outra função, tá? Então, essa é assim que funciona a função if. Ela executa o seu bloco de instruções caso a condição, entre parênteses, seja verdadeira, tá bom? Ótimo. Então aqui, ó, vamos lá. Função switchBuf1 switchCase. Na verdade, isso é a função switchCase, tá? O que é a função switchCase? Então, a função if é uma função que executa o bloco de instruções a depender da condição dentro dela, se for verdadeira. Se for falsa, ela não executa. E a switchCase, ela compara uma determinada variável, ou objeto, uma determinada variável, desculpa, e ela verifica, olha, ela vai fazer um teste. Essa variável aqui, o conteúdo dela qual é? É objeto? É, então faça isso. É texto? É, então faça isso aqui. É emoção? Então faça isso aqui. Então ela vai executando a variável, o bloco de instruções, o case, a função switchCase executa o case cujo a condição é verdadeira. É basicamente isso, tá? Então a função case é basicamente uma otimização da função if. Então, se for objeto, faça isso. Se for texto, faça isso. Se for emoção, faça isso. Se for chat GPT, faça isso. Se for matemática, faça isso. Se for idiomas, faça isso. Se for movimento, faça isso. Então ele vai executando a depender do conteúdo, tá bom? Então, até coloquei uma definição aqui, ó. A função condicional switchCase é uma técnica de programação para que um ou mais testes sejam executados com a mesma variável e as ações sejam disparadas a depender do valor que teve a condição verdadeira, tá? Então, é basicamente, não é, essa definição, tá bom? Então, acho que basicamente as principais técnicas eu expliquei. O demais é específico mesmo do projeto aqui. Opa, esqueci de falar sobre outra função aqui, eu quase que passava batido. Função for, não é? Função for. A função for, ó, eu acho que eu nem coloquei essa função no livro aqui, ó. Ih, rapaz, não tá no livro. Mas vamos explicar aqui sem nenhum problema, né? A função for é uma função de repetição.
Então, quando você quer repetir diversas vezes, né, mais de 10, de 100, de 1000 vezes, um determinado bloco de instruções, é mais aconselhável você usar a função for. A função for é a função também chamada função para. Então, ela vai executar, por exemplo, aqui, ó, microsec, por exemplo. Ela vai decrementar, aqui vai incrementar, vamos usar esse exemplo aqui de baixo. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essa variável e vai setar em 1000. E aqui ele vai dizer o seguinte, eu quero que você avance, incremente de 1 em 1. Acrescente de 1 em 1. Ele vai acrescentando 1000, aí executa essa instrução. Aí incrementa 1001, aí executa de novo 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Aí ele vai o quê? Incrementando diversas vezes, não é, essa variável. Aí quando chegar em 1480, perceba que ele vai executar 480 vezes essa instrução aqui. Ele sai do loop, tá? Então ele sai do loop. Então basicamente é isso que ele faz, tá? Então, por hoje, não é? Acredito que nós possamos ficar por aqui, porque a linguagem de programação é um mundo, né? Veja que tem 41 minutos aí de vídeo, mas se você pesquisar, não é, mais sobre a história da linguagem de programação, sobre os tipos da linguagem de programação, veja na TIOB, acesse aí TIOB, já falei, já tenho vídeos aqui no canal explicando sobre isso, tiob.index, você vai ver diversas linguagens de programação utilizadas, tá? E aí você vai ver que tem realmente um mundo para você explorar, tá bom? Então, acho que é isso. Eu dei uma visão geral da linguagem de programação. No vídeo passado, no próximo vídeo, eu vou falar de 5 partes mais importantes do código. Eu acho que esse vídeo que eu vou falar depois era para ter feito hoje. Era para ter feito nesse vídeo de hoje, mas tudo bem. Eu vou falar de 5 partes importantes de um código de programação. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta esse vídeo. Eu te espero na próxima aula. Abraço.